E Oi, aí? tudo bem e Oi, vocês? Tudo bem, tudo certo. oi, Mayara. Eu sou a Mayara da Big Rock and Roll. É um prazer em estar aqui para a gente conversar um pouquinho, para falar do álbum. Obrigada por perguntar. É, eu não sei como vocês preferem fazer para responder as perguntas, mas eu vou fazer perguntas mais gerais, e aí como vocês acharem melhor. Tá bom. Então vamos lá. E já falando do título, que é obrigado por perguntar. Eu cheguei a ver no Instagram quando o Pedro divulgou, e aí eu ouvi o álbum, inclusive estava ouvindo agora mesmo. E eu queria saber um pouquinho sobre esse título, porque obrigado por perguntar, é como se fosse um desabafo, né? Então, em que momento que esse nome surgiu, assim? E o que ele representa? Boa. Eu acho que ele é como se fosse um desabafo, mas ao mesmo tempo ninguém perguntou. Então ele é meio que uma coisa que transborda, assim, né? É mais ou menos a sensação da gente ter muitas coisas para dizer, né? De assuntos diferentes e na correria do dia a dia a gente não conseguir ter conversas sinceras, né? Uns com o outro, assim, né? Aí a gente tem uma música que chama Boa Tarde e tem ali um obrigado por não perguntar, né? No meio da letra lá. E aí então a gente pegou essa essência que é da música, que é uma música importante para o álbum, e transportou para o nome do álbum, que eu acho que tem muito a ver sobre essa comunicação do que não dá mais para segurar, que seria um desabafo, ou o que não dá mais para aceitar, o que seria mais uma denúncia, né? E quando você comentou agora das faixas do álbum, como que foi para vocês para escolherem as faixas? A minha favorita é Incêndio em Mim. Mas Que assim, como que legal. foi para vocês colocarem essas faixas? Porque são 13, né? Então é um álbum grande. Como que foi para escolher? Foi É, tranquilo? Mais ou menos, né? tranquilo. Foi um processo um pouco demorado, assim. Tinha algumas músicas que naturalmente a gente já. Até umas antigas, assim, né? Por exemplo, o Boa Tarde que o Luiz estava falando, foi uma música que, quando eu entrei na banda, a gente tocou essa no primeiro ensaio que eu tive lá. Só que demorou pra gente realmente botar ela num álbum e gravar, né? Então já tinha algumas que estavam meio assim, meio claras que a gente queria gravar. E foi uma coisa assim, aos poucos a gente achando o que seria a ideia do álbum, assim, que tipo de música, né? Teve muitas que ficaram de fora, porque ainda não era o momento. Mas então foi meio assim de ver as músicas que conversavam entre si, tinham mais ou menos, assim, as mesmas. Não os mesmos temas, né? Porque e é bem variado até em sonoridade também. Mas que de algum modo conversavam entre si, assim. E nesse sentido, assim, vocês exploram vários estilos musicais, né? Então tem música mais do pop, tem música mais indie, tem aquilo que pega um pouquinho que vocês até comentaram no release do punk, do reggae, do hardcore. Como que foi para vocês equilibrar assim essa mistura sonora toda e não perder a identidade da banda? Eu acho que vai um pouco da quantidade da nossa produção, assim, né? Da qualidade, porque a gente investe, treina e, né, se qualifica e tal. Mas a gente já, nos últimos trabalhos, e na real, desde o primeiro trabalho da Olivia, do Jardineiro de Concreto, já tem ali um pezinho no punk rock, tem ali uma música que é um pouco mais um samba, né? E ao invés da gente fazer isso uma vez e tipo, a gente fez de curiosidade, vamos fazer um samba, ver o que acontece, a gente foi sabendo incorporar, assim, né? Tipo, porque não, quando a gente pega uma influência de samba, a gente não faz um samba rock oliviano, assim, a gente faz uma coisa que tem a ver com a nossa linguagem. Acho que a letra e a melodia muitas vezes dialogam com. A letra muitas vezes dialoga com a melodia e a forma da música, né? Então, Boa Tarde, né? Ela tem essa onda meio quase uma marchinha de carnaval, assim, mas é uma letra irônica. Então, quando você começa a perceber no meio das transições, dos acordes, das viradas da bateria, sempre tem umas brincadeiras, é uma coisa meio metalinguística, assim, né? E isso foi meio que se incorporando na linguagem da Olivia. Eu acho que o fato de eu escrever muitas letras desde 2017, assim, eu fui desenvolvendo também um pouco uma característica que ficou presente na banda, assim, né, num geral, né, e isso também ajudou a refletir nessa unidade, tanto que, por exemplo, quando o Marcelo trouxe Viver um Amor, que é uma música que ele já tinha bem adiantada, uma música já da história dele, mais antiga, assim, tal, de cara eu falei, cara, acho que isso daqui
dá para trazer para o livro porque a gente já falou sobre isso de algum jeito, já tanto que tem a faixa alma, né? E tem depois Viver um Amor que fala de alma também. Então a gente sabe emprestar as coisas que estão no nosso universo. Aí a sensação que dá é que a gente consegue fazer um pouco de tudo porque tudo tem um porquê. Nada é tipo, vou tentar fazer isso aqui e ver o que acontece, assim, sabe? E comentando a respeito do Jardineiros de Concreto, o que que mudou no processo de gravação, comparando Jardineiros de Concreto com o álbum de agora? Além dessa questão dos estúdios que vocês gravaram até na Serra da Cantareira e tudo mais, que eu vou chegar a perguntar também. Mas assim, Boa. como que foi o processo criativo no geral? O que que tanto mudou? Então, para começar, os dois meninos que estão aqui comigo hoje não estavam na época. Então, acho que a mudança de integrante muda, né? Tanto o Pedrinho já tinha alguma experiência gravando, acho que o Marcelo também já tinha alguma, mas eu acho que álbum autoral cheio, assim, foi o primeiro que eles fizeram, né? Então, para mim, eu me sentia um pouco mais veterano, tendo feito isso uma vez e meia, e os meninos, acho que eles estavam com um frescor maior, assim. Então, a minha visão é que a gente ensaiou muito mais do que eu ensaiei qualquer outra coisa na minha vida, assim. A gente fez muito pré-produção. Para os meninos, eu não sei dizer se isso foi uma surpresa ou se era isso mesmo, né? E aí, Quer, meninos? quer falar aí, Marcelo? Eu Como foi a acho que experiência? eu tinha pouca experiência com gravação, na verdade. Participei já da gravação do EP Sava Rock, né? É, mas álbum mesmo foi o meu primeiro. E eu acho que no último dia que a gente tava gravando, eu tive uma cãibra na mão, porque eu acho que eu não aguentava mais gravar. Assim, a gente gravou muita coisa. A gente gravou muita linha de guitarra em 2 dias, 3 dias ali, mas ficamos muito felizes com o resultado, né? Foi um processo intenso e longo, né? Demora, é natural que demore quando a gente está tentando fazer uma coisa com esse nível de qualidade, mas bem É, gratificante. e é muito doido, porque é isso, tipo, ao mesmo tempo que demora, mas é muito tempo que nem o Luiz falou, assim, de ensaio, pré-produção. Só que, assim, de efetivamente a gente no estúdio gravando, foi assim, é isso, a gente gravou a base inteira das músicas em 2 dias, nem foi assim, foi um dia e meio, tanto que sobrou tempo. E daí as guitarras foram a mesma coisa, um final de semana, então, tipo, foi muito, muito tempo, assim, tipo, preparando antes e depois editando. Mas efetivamente a gente junto lá gravando, assim, foi uma processo muito rápido, né? Então é meio doido, assim, de como funciona, assim, esse É, processo. é tipo um esporte olímpico, né? 4 anos treinando para 10 segundos para dar tudo errado. O governo não apoia, as marcas só vêm depois. É bem parecido. E falando disso das gravações, as gravações aconteceram em estúdios diferentes, né? Tanto que teve até na Serra da Cantareira. Como foi essa experiência para vocês, assim, por ser fora da cidade? Como que isso influenciou? Como que foi essa escolha de vamos gravar aqui, aqui, aqui? Como que foi isso? Boa. A bateria e o baixo, que normalmente a gente gosta de gravar junto, né? Porque fica lá o bumbo e o baixão gruvando. A É gente que fez nem a na gente dá da ao vivo, House. né? Que a gente grava ao vivo, o baixo e a batera. A gente fez na da House, que é um estúdio bem massa, já conhecido do mercado da cena e também do mercado publicitário e tal, na Vila Madalena. Então, meio que o rolê que a gente costuma tocar, a galera que a gente conhece. As gravações das vozes a gente fez no Flap Studio, que é um estúdio do coração pra gente, assim, e a gente sempre grava a voz lá. Eu acho que é um dos melhores estúdios para gravar a voz, tanto musicalmente como locução, etc e tal. E as guitarras, guitarrista é complicado, né? Porque a gente fica testando um monte de coisa e horas de estúdio contabilizam ali, né? Aí a gente falou, vamos fugir para a Serra da Cantareira, que é onde eu passei boa parte da minha infância. Então a gente ficou ali em Mariporã, meio Caieiras, assim, meio Mariporã. E foi legal porque o produtor, que é o Canel Ramos, ele também é, assim, além de produtor, ele principalmente é guitarrista e violonista, né? Mas é guitarrista de primeira, assim, né? Então ficou eu, Marcelo, Canel, 30 pedais de guitarra, Marcelo com cãibra, né? E acho Uma lesão. que a situação só não se agravou porque a gente tinha o mato, os passarinhos, a Nina, a cachorra da minha mãe que estava por lá tal. Então na Cantareira foi mais casa mesmo do que estúdio, né? Mas a gente levou um monte de cobertor, um monte de abafador de som, incomodamos o vizinho por um final de semana, mas deu tudo certo.
E mesmo os estúdios que o Luiz falou, comentou daqui de São Paulo que a gente gravou, era tipo estúdios que a gente já tinha gravado os outros EPs antes, então a gente tava, mesmo que a gente tava em casa. E vocês fizeram uma viagem internacional também, né, como banda. E como que foi essa experiência fora daqui, assim? E aí, tá todo mundo aí só fala disso agora. A gente ainda tá meio argentinizado, assim. Vai dar um mês, acho que daqui 2 dias vai dar um mês que a gente chegou lá, Foi. né? E o nosso show de lançamento também vai dar um mês daqui a pouco, né? E, putz, foi muito legal, assim. Eu faço uma comparação com a primeira vez que a gente tocou fora de São Paulo, do estado de São Paulo, que foi em Curitiba, que o nosso mundo fez assim, né? Deu aquela ampliada, né? E aí para outro país, né? Ainda que aqui na América do Sul, mas ir para Buenos Aires, que é uma cidade muito massa, assim, eu não conhecia. E, tipo, é muito louco, assim, é uma cidade muito ativa musicalmente, culturalmente e tal. Então a gente sentiu também, acho que o horizonte, de repente, Buenos Aires já não é tão longe, assim, sabe? E é muito massa essa troca, porque a gente entende bastante espanhol, eles não entendem muito português, né? Mas lá no dia a dia é tudo músico, assim, né? E aí a gente se entende os mesmos perrengues, as mesmas coisas boas, as mesmas coisas ruins, assim. Então, como banda, eu acho que foi importante para a banda falar, pô, fomos para lá, conhecemos uma galera, conhecemos bandas, fizemos uma pequena base de fãs argentinos ali, a gente tem vontade de voltar, e acho que individualmente para cada um, para mim significou assim, o mundo é grande, mas não é tão longe assim, sabe? E para vocês, Pedro e Marcelo, como foi? Eu acho que uma impressão que ficou muito clara para a gente é que Buenos Aires é uma cidade que vive muito o rock, né? Eles experimentam muito o rock. Hoje em dia o rock continua sendo um gênero muito forte lá. E eu acho que foi uma experiência realmente incrível gravar, tocar lá, passar aqueles dias lá, por mais frio que tivesse. Sempre tinha uma empanada boa e quente para a gente comer no fim do dia. Mas nós nos sentimos muito bem recebidos e muito abraçados pelo público e por todo mundo com quem a gente trabalhou lá. Foi uma experiência muito bacana mesmo. Sim, e é isso, né? Que é outra cultura e as coisas que ele falou que o rock é muito presente lá e tal. Nossa, eu acho que até, por exemplo, o lugar que a gente tocou lá, que era o La Trastienda, era um dia assim, não tão, nada demais, assim, um dia qualquer, assim, não era uma grande banda lá. E eram, tipo, que nem aqui tem várias noites com 5 bandas diferentes, né? E nenhuma muito grande, mas tipo, no final da noite estava lotado, assim, o lugar. Então tem essa cultura que parece que tem uma cena movimentada. Não sei se é só o dia que, por acaso, a gente foi lá e tava assim. Mas tinha uma coisa, assim, muito legal que parecia que o pessoal realmente está envolvido na cena, assim, tá ativo, né? E gosta muito da música, assim. Então acho que até isso, assim, como... A gente ficou, pô, em São Paulo podia ser mais assim, né? Tipo, tem muitas coisas legais aqui também, mas a gente admirou muito isso também. E falando em São Paulo, sábado tem um show, né? De vocês apresentando esse álbum. E assim, quais são as expectativas de vocês para o show? O que que vocês pensaram para a setlist? E se tem novos projetos, assim? O que que vocês pensam no depois? Você vai divulgar o álbum para a maior quantidade de pessoas possíveis? Ou já tem novos projetos, que tem algumas músicas ainda que não lançaram? E para Sempre tem. finalizar, o que que vocês pensam disso tudo? Acho que o show a gente espera que todo mundo saiba cantar todas as músicas do início ao final, porque já vai dar 2 semanas, já pode aprender. E, enfim, vai ter uma galera muito legal, assim, a gente tem uma base de fãs também que tá sempre colando. E a gente nunca tocou no Bar Alto, né? É um lugar legal para se tocar. A gente já tocou em vários quarteirões ali perto, no Bar Alto ainda não. Então isso é bacana. Vai ser uma noite só a gente de banda, né? Então vamos ter uma liberdade ali de tempo que a gente não costuma ter. Por isso a gente deve tocar o álbum na íntegra, né? Na ordem bonitinha. E aí vai ter algumas outras surpresas ali no final. Mas eu acho que mais do que expectativa, a gente está com o sentimento de comemorar, assim, né? Porque é mais ou menos fazendo uma comparação com a Argentina também, assim, o show foi a cereja do bolo na Argentina, né? A gente fez um monte de coisa. E aí a gente tocou e aí a gente se divertiu, assim, né? E eu acho que agora no Bar Alto vai ser bem próximo disso, assim. Tipo, a gente fez
tudo que a gente podia fazer, e agora é uma questão de celebrar, assim, e ficar ouvindo, né? Quem gosta mais do que, o pessoal tem falado de Incêndio em Mim, aí a gente fica meio assim, sabe? Porque aí a gente tem planos futuros, né? Aí a gente vai sacando as coisas. E vocês, Pedro e Marcelo, o que vocês esperam de sábado? Ah, acho que é a mesma coisa, assim. Realmente é o momento pra. Tamo bem ensaiado, tamo bem. Você espera aí no meio da galera, fala a verdade, Pedrinho. Pedrinho adora ir no meio da galera. Não sei se tem que ver se vai ser possível ali. Mas lá, Vai ser provavelmente. possível. Mas é isso, de próximo passo a gente também tem outras coisas aí pra sair que ainda. Mas lá Argentina, inclusive, a gente aproveitou pra gravar coisas lá que vão sair. Isso, o show vai ser ótimo, a expectativa é diversão. Gente, prazer em conhecer vocês. Muito obrigada. Obrigada por esse tempinho aqui de entrevista.